onde saiu a ideia de você ser escritor? Eu acho que eu não tive essa ideia, assim. Eu tive a descoberta da possibilidade, assim, mais. Porque escrever, para mim, sempre foi natural, assim. Eu comecei a ler cedo, assim. Antes de entrar na escola, eu já lia, né? Com uns 4 anos, assim, eu já li, assim. Muito curioso com a questão da história em quadrinho, principalmente, né? Então eu ficava ali muito Que quadrinhos que você lia? Turma da Mônica, Tio Patinhas, os clássicos de criança, assim, né? De gibi mesmo, né? Primeiro eu decorava as histórias e ficava contando para os outros, pedia para alguém contar para mim, depois ia contar para os outros. Esse é um exercício que todo mundo na minha rua, na minha família, fica se lembrando. Lembra quando você contava a história dos quadrinhos? Depois disso eu comecei a pedir à minha avó para me ensinar a ler, assim. Ela foi me ensinando, B com A faz bar, B com... Enfim, fui sendo alfabetizado dentro de casa. Eu lembro de eu escrevendo, assim, com uns 8 anos de idade, assim. Juro. Uns 8, 9 anos eu já escrevi algumas coisas, uns poemas de amor. Mas teve uma hora assim, que isso você vislumbrou como algo que poderia partir para as cabeças. Logo desde o início eu entendi que eu queria ser artista, assim, porque na minha cabeça o artista trabalhava menos, assim, do que... E você vai trabalhar para ganhar o dinheiro que você vai gastar e ele não vai mais existir. Não se mexa que você não precise. Sabe o que você precisa encontrar? É uma herança. E em algum momento eu passei muitos anos disso até eu fazer a FLUP, né, em 2013, que é a Festa Literária das Periferias, que foi quando eu entrei assim, na cena literária, entendi o que era, como é que os escritores faziam para viver, para pagar suas contas, qual era o método de trabalho deles. Você entrou com alguma obra lá? A FLUP é um processo de formação, então durante um ano a gente tinha encontros semanais, cada semana numa favela diferente do Rio, cada sábado, e em cada sábado desse a gente encontrava com um autor diferente. Então ali eu ouvi Marcelino Freire, eu ouvi Ana Maria Gonçalves, ouvi, enfim, Paulo Lins, uma galera inteira assim por semana, e uma vez por mês a gente encontra com editores. Que foi a primeira vez que eu tive contato com editor, assim, né? E aí, no final do ano, tinha uma publicação a partir desse processo de formação, que era através dos pontos que a gente fazia nesse processo. E aí eu publiquei pela primeira vez, em 2013. Foi um momento, assim, bem importante, assim. Eu lembro muito, assim, da imagem da minha mãe, assim, chegando, né, cabelo feito, maquiada e vestido para o evento e tal. E como aquilo me marcou, assim, foi assim, cara, eu acho que eu vou ser escritora, assim. Acho que foi nesse dia, assim, da publicação do livro. Deu uma concretizada. E de eu ver pela primeira vez, assim, o orgulho, assim, que isso podia provocar também, enfim, eu acho que virou uma chave muito grande, porque até então eu era um moleque muito perdido, assim, que tinha foco no estudo. Eu sempre estudei muita literatura, tipo, eu gosto desse livro, sou viciado em Machado de Assis, por exemplo. E eu ficava lendo Machado de Assis e relendo, assim, mas por que eu gosto desse capítulo? E ficava tentando procurar em qual frase esse capítulo me pega e por quê, qual é a virada. Mesmo. Exatamente. O meu estudo autodidata, assim, de observação. Cara, esse capítulo mexeu muito comigo. Por quê? E aí, por quê? Desmontando. Aí, qual é a frase? Ele começou assim, aí aqui virou e tal. Eu sempre tive isso, assim. E aí, quando eu publiquei a primeira vez em 2013, e fui muito bem, assim, né? Era a minha primeira vez que eu escrevia contos. E eu fiquei, acho que, em 2º ou 3º lugar no concurso. Então, eu fiquei muito animado, assim. Falei, cara, acho que eu faço isso bem, tá ligado? E eu acho que eu acho que tudo o resto que eu fazia ok, assim, tipo... Meu pensamento, minha atuação, por exemplo, fiz teatro durante um tempo. Eu atuava ok, assim, seria um ator completamente medíocre. Músico também, até hoje toco violão e toco umas músicas que são mais difíceis, mas eu tenho um esforço para tocar que não é de um músico, assim, né? A pessoa que vai viver de música. Mas escrever para mim sempre foi natural e sempre foi a coisa que eu fiz melhor, assim. Aí quando eu publiquei a primeira vez eu entendi, cara, eu acho que é nisso que eu vou seguir, e a partir dali todos os esforços que eu fiz, assim, de 2013 até 2018, que foi o ano da publicação do Só na Cabeça, foi em relação a me formar enquanto escritor, assim.